Bem-vindos à Sociedade Teosófica no Brasil. A proposta é investigar as potencialidades, as inimagináveis consequências de viver uma vida espiritual, uma mente espiritual e a possibilidade que ela tem de trazer uma verdadeira revolução para a nossa vida e para a vida que nos cerca. Nós temos um livro ali na nossa livraria que chama As Três Faces da Mente, a inteligência emocional, as três faces da mente. São duas autoras, Elaine de Beauport e Aura Dias, é uma americana e uma venezuelana, que eram educadoras e foram pesquisar as inteligências no ser humano, as capacidades do cérebro humano e sua confecção e sua configuração, E elas descobriram não apenas duas nem três, mais de 8, mais de 9 tipos de inteligências diferentes no ser humano. E a partir da anatomia cerebral, elas foram descobrindo determinados constituintes do cérebro que trazem toda a história da evolução humana. E viram que, de maneira geral, 3 grandes áreas são destacadas no cérebro. Nós temos na base do nosso crânio um cérebro chamado cérebro reptiliano. Esse cérebro ele é o responsável pelas funções fisiológicas, ele é aquele que coordena a absorção, a digestão, a eliminação de alimentos, a absorção do oxigênio, as funções fisiológicas básicas da sobrevivência, esse cérebro cuida. Nós não precisamos pensar nem comandar nada porque o nosso corpo tem uma memória biológica e ele ativa essas funções de maneira mecânica e o nome dele já diz, que é de uma evolução milenar, do organismo humano, e por isso ele é chamado cérebro reptiliano. Ele tem essa função de não precisarmos comandar as tarefas que são ligadas à sobrevivência da espécie, à multiplicação da espécie e assim por diante. Mas nós temos próximo a esse cérebro e localizado um pouco acima dele, nós temos uma área cerebral bem definida chamada o cérebro límbico. E essa estrutura ela é a responsável pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos. De refletir a materialidade que é mais sutil na nossa estrutura cerebral e termos a condição de termos consciência delas. Então, quando amamos, quando odiamos, quando temos ciúme, inveja, quando temos todo tipo variado de emoções e que estão ligadas ao amor e que estão ligadas ao ódio, e nesse espectro desses dois polos, nós temos as mais variadas e praticamente todos os tipos de emoções no ser humano, é uma área que coincidentemente liga uma área que é fisiológica, física, biológica, e que vai ligar a uma área que é estritamente mental, que é a que na parte superior do cérebro nós vamos encontrar. Então, na parte do meio do cérebro existe essa estrutura que, de acordo com nossas atividades, de acordo com nossas sensações e nossas emoções, essa estrutura libera os chamados neuropeptídeos, que são divertidamente expostos num documentário bem interessante chamado Quem Somos Nós? E esses neuropeptídeos eles inundam a nossa natureza do sistema nervoso com determinados tipos de substâncias que vão propiciar mais saúde, mais vitalidade, mais energia, ou vão propiciar determinados bloqueios, obstruções, e não são tão saudáveis para as nossas defesas do organismo. Então, há um elo entre a natureza física, biológica e a natureza mental, e essa natureza é emocional. E a definição de emoção
parece ser bem coincidente com a natureza da estrutura cerebral. São as ligações de nossas memórias de experiências do passado, em termos de prazer e de dor. As emoções são ligações de memória e experiência. Ligar o físico, que nós tivemos uma experiência de prazer ou experiência de dor, e essa ligação da memória nos causa determinadas emoções. E as sensações e as vibrações mentais podem ser de memória de passado ou expectativa de futuro. Então, a atividade mental, ela liga sempre passado e futuro, causas e consequências, expectativas, justificativas e assim por diante. Então, as emoções são um meio de campo entre nossas experiências físicas e sensações e a nossa natureza mental, seja de memória de passado, seja de expectativa de futuro, e assim as emoções se geram, essas sensações o tempo todo, e dependendo delas nós vamos liberar determinadas substâncias, esses peptídeos que vão inundar a nossa natureza nervosa, né? Nosso sistema nervoso vai ser fortificado ou vai ser enfraquecido de acordo com a vibração e com as substâncias consequências da vibração que sentimos. Para tudo na tradição sabedoria, na tradição esotérica, aquilo que é mais vibrátil sempre comanda aquilo que é mais denso. Aquilo que é mais vibrátil tem uma vibração mais abrangente, mais sutil, e ela comanda. Tanto que se eu lembrar agora de um bolo de chocolate, por exemplo, delicioso, e lembrar de como ele toca as minhas células do paladar, né? Nós vamos de repente salivar, né? Então nós estamos comandando saliva e sensações apenas com a memória. E isso são ativados pela natureza mental que projeta, e a natureza consequente, a emocional, a de sensação e a física começa a funcionar. E no corpo, organismo físico, mesma coisa, nas emoções, mesma coisa, e no pensamento tem a grande fábrica e o grande momento do ser humano na evolução. Nós temos na estrutura cerebral uma natureza dual de atividade cerebral. Nós temos uma atividade que é objetiva, linear, temporal, sequencial, o espaço, mas como linearidade, causa e efeito, todas as ligações técnicas, objetivas, temporais e ligadas à sobrevivência, ligadas à materialidade, ao mundo objetivo. Nós temos o lado esquerdo do cérebro como responsável, é o chamado neocórtex cerebral. Isso, as duas pesquisadoras, a americana e a venezuelana, pesquisando a natureza do cérebro. E elas viram, então, que o lado esquerdo do cérebro é onde tem aquela técnica, tem aquela capacidade de memorização, tem aquela aptidão específica do cálculo. Então, aquele nosso QI, lembra o quociente de inteligência, o antigo, ele media a capacidade de fazer continha, capacidade de ligar coisas e tudo, e media a inteligência por aí. E elas, ao pesquisar a natureza cerebral e como que a gente pode tirar o melhor de cada aluno, elas viram que, para o lado direito do cérebro, e que é uma natureza mental também, nós temos um outro mundo. Nós temos o mundo do abstrato, o mundo da filosofia, o mundo da arte, o mundo do conceito arquetípico, o mundo da atividade, mas que não é ligada a um tempo de aqui para lá, de passado, presente e futuro, mas um tempo de um momento presente constante, de um interesse na relação, de um interesse no significado e de um interesse no absoluto que pode vir a reger as coisas objetivas, na arte que pode englobar toda uma beleza e uma grandeza
e um significado para uma existência e para a presença entre nós de uma árvore, de uma flor, de um animal, de um bebê, de um ser humano e de uma ideia. Um outro mundo se descortina. E assim essas educadoras viram que nem sempre aquele que tinha o maior QI, né, aquele quociente de inteligência, era aquele que iria se dar melhor na vida, ou ter sucesso na vida, ou ter a integração, a felicidade sua. Ele não tinha essa realização como consequência da sua inteligência medida apenas pelo lado esquerdo do cérebro. E muitas vezes aquele aluno na sala que era o divertido, ou o comunicativo, ou aquele que tinha ligações fáceis com todos, de simpatia, de alegria e de comunicação, esses eram aqueles que na vida eles tinham mais realizações, era uma pessoa mais equilibrada, dinâmica e que não era brilhante às vezes intelectualmente, mas era um sucesso entre os amigos ou muito querido entre os companheiros de trabalho, e assim foi se realizando na vida de forma mais equilibrada. E às vezes um que tinha muito QI, ele se isolava e ficava quieto só no mundo dele, e nas relações ele não tinha tanta inteligência, vamos dizer assim. Portanto, essas cientistas da educação mostraram que o homem não tinha um QI só, um nível de inteligência. Elas viram a inteligência de relações, a inteligência espacial, a inteligência psicomotora, a inteligência musical e vários outros tipos de inteligência que os alunos revelavam e que a natureza humana no seu cérebro mostrava muitas potencialidades. E isso fez com que elas jamais dissessem para qualquer aluno que ele era um aluno limitado ou que ele não era inteligente. Isso foi um marco na carreira delas, e a educação veio progredindo agora numa nova faceta de ver que todos temos uma inteligência como principal, algumas como secundárias e outras que podem ser estimuladas para também serem desenvolvidas. Mas não existe um ser humano que não seja inteligente. E assim nós podemos identificar a natureza do cérebro. Eu queria contar uma breve história de uma ela não é neurocirurgiã, ela é neurocientista, mas ela é neuroplasticidade, alguma coisa assim. Neuroplastic, um nome desse que eu não sei a tradução em português. Ela se chama Jill Taylor. E se vocês olharem no YouTube e botarem o nome dela, ou botarem neurociência, Jill Taylor, vocês vão ver uma narrativa maravilhosa de uma cientista que tinha um irmão que tinha um problema de limitação. Ele não conectava os sonhos dele, os objetivos dele com a vida prática. Então ela começou a estudar a natureza do cérebro para ver qual era a doença do irmão e foi ser uma cientista do cérebro. Mas, por incrível que pareça, ela num dia teve um AVC. E o AVC dela foi do lado esquerdo do cérebro. Justo o cérebro que a cientista mais usa, que é dados, comparação, levantamento de dados, levantamento dos neurônios que estão sendo ativados nessa ou naquela atividade. E essa cientista encontrou-se numa situação de que a cada momento de aumento da dor e de um vaso que estourou e obstruía determinadas áreas do cérebro, mas do lado esquerdo do cérebro, ela tinha lampejos de uma nova visão de mundo. Ela dizia que quando ela estava encostada no chuveiro e aquilo apertava o cérebro e ela parava a atividade do cérebro esquerdo, ao encostar na parede ela não sabia aonde limitava o corpo dela mais em relação ao braço e à mão com a parede e com tudo que a cercava. E ela tinha uma visão de energia
pura, brilhante e benfazeja em toda parte que ela estava. E em tudo ela estava integrada com aquilo tudo. E ela descrevia num estado praticamente místico de relação e integração e unidade para com tudo, o que ela antes pesquisava apenas com o cérebro esquerdo. Mas o cérebro direito, que era o único que estava funcionando naquele momento, via a energia, a comunhão, a interdependência, a união de tudo aquilo que vibra, que brilha, que está em comunhão com a vida como um todo. Aquele mantra da unidade reflete bem, né? Ó vida oculta que vibras em cada átomo e que nós somos uns com ela, e ela descrevia aquilo maravilhosamente sem nunca ter lido nada sobre um mantra da unidade ou uma teoria sobre a unidade da vida e assim por diante, mas como pode? E ela, de crise em crise, é divertido até ver, ela diz que quando voltava a atividade no cérebro esquerdo, dizia, peraí, vai procurar socorro, você está com um AVC, você tem que chamar um médico e tal. E de repente ela voltava, parava o cérebro esquerdo e dizia, que legal, eu estou como cientista do cérebro tendo um AVC. Qual é o cientista que pode ver um AVC de dentro para fora? Ai, que beleza, que bacana. Não, volta, vai. Aí o outro lado do cérebro acordava e tal. E nesse período ela dizia, eu às vezes lutava pela sobrevivência, eu tinha que ligar, e ela descrevia, é muito divertido e muito interessante assistir a narrativa dela. Recomendo Jill Taylor, e sobre a neurocientista que teve um AVC. Mas a descrição dela mais bonita é quando ela diz que ela entrando, depois de conseguir olhar, ela perdia a fala, perdeu a capacidade de memória, e aí ela, depois de 45 minutos tentando fazer uma ligação telefônica, ela copiou as figurinhas do cartão lá do hospital com o telefone, aí ela conseguiu pedir socorro, e quando chegou a ambulância, ela descreve que entrava na ambulância, mas ela tinha saído daquele corpo tão pequeno, ela tinha transcendido em consciência aquele corpo tão pequeno, que já não significava nada mais aquele corpo tão minúsculo, e ela não sabia como ia retornar para aquele corpo pequeno, porque ela estava integrada com a vida toda, e ela se identificou como uma grande baleia nadando num mar de bem-aventurança. Vocês imaginam essa sensação? Ao cessar a atividade do cérebro direito, do cérebro esquerdo, do neocórtex cerebral esquerdo, e apenas o direito que tem esta capacidade de visualização e de percepção, ela se integrar com a vida de uma maneira que a transformou definitivamente, e dizendo, não sei se vou voltar à vida, devo estar morta, mas essa vida é maravilhosa. E ela disse que só via as pessoas como pessoas amorosas, santas, compassivas, que só queriam o bem. Parece que ela entrou em algum outro nível, né, de percepção, que via as pessoas que eram conscientes nesse nível e que eram pessoas com um coração ilimitado, com uma alma de amor e de luz, com só bênçãos e pessoas maravilhosas. Ela encontrou nesse caminho. E aí, depois de alguns dias, quando ela se recuperou, ela viu que estava viva e ela foi continuar a pesquisa. E nessa descrição, ela mostra que a gente pode escolher viver num mundo que é objetivo, depois a gente vive num mundo que é objetivo, e a gente não precisa abrir mão, mas que a gente pode escolher centrar a nossa vida em uma outra perspectiva, que é a vida do amor, da abstração, da filosofia, da compaixão, do conceito arquetípico das coisas, e ver na divindade que habita em tudo e em todos uma realidade que habita em si mesmo, e que nós podemos não só dar vida a nós mesmos com essa
perspectiva, mas olhar a tudo e todos com essa mesma perspectiva. Essa capacidade ou essa possibilidade de enxergar o mundo através da sua sacralidade, ela é renovadora e revolucionária. Se enfocarmos qualquer indivíduo, qualquer ser humano ou qualquer animal, e com a perspectiva da sua divindade e sacralidade, nós estaremos enfocando a vida não pelo lado esquerdo, objetivo, mecânico, material, e sim pelo lado direito, que seria uma visão de sacralidade, de divindade, de beleza, de profundidade, de tudo que se pode sonhar em um mundo novo de relações que não estão mais limitadas pela objetividade, mas que penetra na subjetividade de relações, de significados, de sentido. A gente pode olhar para uma árvore, para um ipê roxo, né, para um ipê amarelo florescendo aqui em Brasília, e ver que ele é da família tal, que ele floresce em tal época, que ele tem raízes de tal tamanho, ou que ele chega até determinada altura. Descrever mecanicamente, tecnicamente ou cientificamente um ipê amarelo é muito limitante para a gente compreender a beleza, a riqueza que nós temos, o sentido do florescer, do exalar seu perfume, do atrair pássaros, do atrair insetos, do trazer beleza, harmonia para a vida, para os olhos. As mulheres que têm uma conexão muito grande com as flores ficam abismadas com a beleza de uma árvore florida num conjunto de árvores floridas, e que a gente esquece até às vezes o nome da árvore. Vem só aquele uau quando a gente vê uma série de árvores com flores, com cor, com perfume, com beleza. É muito mais do que apenas uma árvore daquela família, daquela descrição científica. Um lado pode ser útil, mas o outro dá significado. Um lado pode explicar, o outro pode ser percebido. E essa nova maneira de ver a vida, nós podemos lidar com tudo e com todos na existência, não apenas com a árvore, mas com a morte, com a folha seca que está caída, com o ciclo da vida e da morte, com a ascensão e queda das civilizações e assim por diante. Nós podemos ver significado e beleza em tudo e em todos. Até naquilo que se desfaz tem beleza, pois a divindade é composta de criação, manutenção e renovação. Nós somos velhos, idosos, e às vezes, por não mais aprendermos, a nossa alma não tem mais capacidade de aprendizado. Então a vida vem com uma bênção chamada morte, para renovar a estrutura física, para que possa ser reestruturada e nascer num novo cérebro que esteja limpinho, pronto para novas experiências. Então a vida e a morte têm a mesma beleza para aquele que começa a enxergar significado. E assim, como é que se vê com esse olhar? Esse olhar, ele inclui uma determinada perspectiva, onde a mente ela tem determinados atributos e ela pode ou não ser banhada com a natureza espiritual. A nossa querida Helena Petrovna Blavatsky definia a alma humana definia a alma em três níveis. Ela chamava a alma que lida apenas com a sobrevivência e com as sensações básicas, ela denominava de alma animal. O nome técnico seria Kama Manas. Manas seria mente e Kama seria o desejo de sensação, de sentimentos, usufruir aquilo, a ânsia do querer sentir, estar vivo. Então, em Kama Manas, ou numa alma animal, é onde está a maioria dos seres humanos, buscando prazer, fugindo da dor, querendo tudo para si, nada para os demais de preferência, porque quanto mais para mim, melhor, e assim por diante.
não é verdade? A maioria da humanidade está nesse sentido de uma alma animal, focado em sensações, prazer, fuga da dor. É um estágio que nós estamos. E essa é a chamada alma animal. Ela dizia que a alma humana seria a mente como nós conhecemos nas relações formais e saudáveis. Se eu tenho uma discussão com alguém sobre determinado limite, por exemplo, com o meu vizinho, onde que fica o muro, como é que é a coisa, se a gente não se entender, a gente pega um advogado, cada um, e vai para uma justiça e o juiz vai dizer, não, nesse caso é assim, e cada um respeita a decisão e fim de papo. São relações formais, sociais e que as pessoas podem mecanicamente ou objetivamente lidar com a vida, com as relações, com as pessoas, com as ideias e assim por diante, mas uma questão mais de sobrevivência, manutenção da espécie, multiplicação da espécie e relações objetivas. Um intelecto bem desenvolvido nessa área é uma pessoa respeitada, ela tem uma mente objetiva bem amadurecida e esse é o nível da alma humana, é a mente no seu mundo objetivo. E Blavatsky define a terceira mente, ou tipo de mente, e ela chama essa de mente espiritual, a alma espiritual, e é onde a mente pode trabalhar. A alma, então, animal, Kama Manas, que vive nos sentimentos, sensações, a alma humana, que vive no mundo objetivo, no mundo do pensamento, né, e da atividade normal, cerebral, e ela coloca a alma espiritual, que é chamada de Buddhimanas. Então, Kama Manas, Manas puro e simples, e Buddhimanas, que seria a capacidade da mente estar focada nas coisas espirituais. A capacidade da mente de se enquadrar, não é bem enquadrar, mas de se dedicar ou de se aproximar dos princípios filosóficos, dos princípios arquetípicos, dos princípios gerais, fundamentais, essenciais do conhecimento. Quando alguém é um cientista e ele ganha um nível superior de conhecimento, como é que chamam esse cientista ou esse estudioso? Chamam ele de PhD, né? Ele é um nível acima e ele abrangeu o conhecimento. O que quer dizer PhD? Philosopher Doctor. É um doutor filósofo. Ou seja, ele pegou a filosofia da coisa e agora ele pode ver a partir dali todas as outras miríades de formas e consequências da sua atividade. Mas ele é um PhD, ele é um filósofo doutor. Ele alcançou um nível mental onde ele abrange toda aquela atividade em sua real perspectiva. O que quer dizer Buddhi? A palavra Buddhi, pois em sânscrito as palavras têm muito significado. Como Blavatsky denominou a alma espiritual de Buddhimanas, é manas ligada à natureza espiritual da vida e das coisas, aos significados arquetípicos, à filosofia, à abstração, que vai abranger tudo objetivamente. A abstração abrange as consequências todas. E quando Blavatsky diz o nome Buddhimanas, o radical Bud, ele quer dizer, vem de luz, iluminado, tanto que Buda é o iluminado. Tanto que os santos do Oriente, os Bodhisattvas, Bodhi tem o mesmo radical Bud, de luz, de iluminado. E Sattva, quer dizer, Sat é seidade, Va, estado de, condição de. Então, aqueles seres são seres onde estão num estado de existência iluminada, Bodhisattva. E o mesmo radical Budi nós temos em nós como um princípio mais elevado em nossa composição. Se a gente estudar os princípios humanos em teosofia, nós vemos que um princípio mais elevado, ele chama-se Atma.
Só que Atma não é um princípio humano, ele é um princípio universal, está em tudo e em todos. E no ser humano, o princípio mais elevado seria Buddhi, pois ele é um veículo de Atma no homem. Existe Atma no homem como em tudo, mas Buddhi seria a natureza espiritual, o canal do espírito no homem, o veículo do espírito no homem, um chamado Upadi, que é onde a ideação cósmica encontra reflexo no homem, é Buddhi, pois ele é chamado de a visão espiritual, a razão espiritual. Como é que funciona esse princípio no homem? Vamos imaginar que acabou a luz aqui e a gente vai entrando por essa porta e a gente não sabe o que tem aqui dentro. E aí a gente esbarra numa cadeira ali na beira da porta, né? Então, pera aqui, pode ser um teatro, né? Deixa eu ver se tem outro. Aí vai andando, vai apalpando, vai esbarrando e vai fazendo uma figura mental sem luz, mas com deduções sequenciais. Então você está usando o quê? O seu intelecto. Você vai compreendendo, mas fazendo na sua mente uma conjunção de coisas variadas, e assim as deduções vão sendo feitas. Até que você andou por tudo e viu o tamanho, a parede acaba lá, tem mais cadeira para lá, tem uma mesa, tem aqui um negócio, parece um palco e tal, e aí você fez a imagem mental no escuro. O que seria a atividade de Buddhi no homem? É você chegar na porta e poder acender a luz. Sem sair do lugar, você vê tudo. Você não precisou deduzir nada. Você não precisou agregar nada mentalmente. Você não precisa tirar nenhuma dedução. Você vê. Pura e simplesmente. Essa é uma visão instantânea, num flash e numa compreensão de proporção, quantidade, sentido. Ah, tá, todas as cadeiras estão viradas para cá, você já olhou e já viu. Ah, tá aqui e tal, tem uns quadros ali. Tá visto. Não tem que ter dedução. Não tem nenhum procedimento mental sequencial para você deduzir o que está feito ali. Você já viu, está tudo certo. Buddhi tem essa característica no homem. É o princípio humano mais elevado que traz a possibilidade de compreensão das coisas. A mente reflete aquilo que os sentidos obtêm. Ela tem o atributo de perceber como uma chapa fotográfica. Mas aquilo que dá sentido, aquilo que é percebido, é a capacidade de Buddhi. É a capacidade da visão, do sentido, do objetivo, da proporção, da adequação, do significado e assim por diante. Esse princípio humano dá não só a coloração da percepção, mas dá o sentido da proposta, do significado, do entendimento mais profundo de tudo aquilo que entra em contato, seja com a visão, com a mente, com o intelecto e assim por diante. Essa maneira de ver, ela ainda vê o lado espiritual, e o lado espiritual ele tem uma coisa muito, muito valiosa. Ele é um mundo de unidade. Ele é um mundo de interdependência. Ele é um mundo de interconexão. Foi aquilo que a cientista, ao encerrar a atividade do lado esquerdo do cérebro, ela começou a descrever como, meu Deus, só tem pessoas lindas, amáveis, compassivas, benéficas, que transformam esse mundo num mundo melhor. Só tem beleza e integração, só tem um mar de bem-aventurança em volta dessa natureza. Essa percepção, ao parar ao lado esquerdo do cérebro, ela parece que viabilizou a atividade do lado direito, que é a abstração, o filosófico e tudo, ligado à sua natureza espiritual, ligado aos seus princípios. Quando se para a natureza apenas intelectiva, e por incrível que pareça, não tanto, a definição do yoga é Citta Vritti Nirodha,
Nirodha é a cessação. Vritti são as transformações. Siti é o atributo intelectual. Portanto, a definição de yoga é a cessação das atividades irrefreadas e transformações do princípio pensante no homem. Quando se entra em meditação, serenando-se a mente, sua tagarelice, nós entramos em contato com mundos que não são os normais de percepção. E tanto que a definição do conhecimento último e verdadeiro é chamado de samadhi, é quando a sua percepção e a coisa observada, percebida, são uma coisa só, onde o observador e o observado não estão mais separados. Existiria apenas a observação, existiria uma fusão, uma comunhão daquilo que é observado com quem observa. E há uma cessação das atividades do princípio pensante. E isso é a visão de unidade de tudo que se reflete no primeiro objetivo da sociedade teosófica. Uma fraternidade não é algo a ser construído, é algo a ser percebido. Porque quando, seja em meditação ou seja por percepção, entendemos que existe uma unidade entre nós todos, entre a vida, essa é uma consequência natural. Nós vemos a sacralidade, a divindade morando em cada um, morando em tudo e em todos. E essa visão é revolucionária. Nós vemos o nosso irmão não mais como um competidor, adversário, inimigo e assim por diante. Nós vemos tudo e todos como partícipes desse mesmo mar de bem-aventurança. O Espírito tem 3 atributos fundamentais: Sat, Chit e Ananda, isso na tradição hindu. Sat seria existência, seidade. Chit seria essa capacidade de compreensão, de perceber. E Ananda, a bem-aventurança, a felicidade suprema. Portanto, quando se trava contato com o Espírito, automaticamente se trava contato com uma paz, uma bem-aventurança indescritível. Os místicos da história da humanidade tentam por palavras, os nossos poetas tentam por palavras identificar aquelas percepções que são além da descrição objetiva por palavras, mas eles fazem aquele esforço de traduzir em palavras coisas que transcendem a própria intelectualidade e que só na percepção espiritual, percepção do coração, percepção do espírito são capazes de serem lidas. E assim o desafio dos poetas, dos escritores e dos místicos são essa tradução em palavras limitadas de uma percepção que transcende a materialidade e que vai no profundo significado da existência de tudo e todos. E essa percepção, essa capacidade de ver a divindade nos outros, em tudo e em todos, ela é transformadora porque ela vem acompanhada com uma bem-aventurança e um sentido de amor, compaixão, tolerância, carinho, desejo de bem-estar, para tudo. Não mais vamos querer que o jardim do vizinho seja feio ou que atrapalhe o crescimento de uma flor porque ela é linda e está no terreno do vizinho. Nós vamos até aguá-la, alimentá-la porque ela é beleza, está lá. Não está no nosso jardim, daqui a pouco chega no nosso jardim. O sentido de oposição, o sentido de competição, o sentido de crítica e de maledicência, coisa que vale, acaba, pois estamos nos lidando com a sacralidade e a divindade presente naquele que entramos em contato. E isso é a relação espiritual revolucionária. Perceber que na divindade e sacralidade que ali habita, existe apenas uma manifestação diferente da nossa.
Todos somos humanos, igualmente, mas de forma diferente. Numa mesma árvore não existe uma única folha idêntica à outra. Na humanidade, nós somos hoje, então, já batemos 8 bilhões de seres humanos. Imagina a riqueza e a beleza de uma vida una que no reino humano é capaz de se manifestar em mais de 8 bilhões de formas diferentes. Todos têm os mesmos atributos, todos têm a mesma divindade, mas são únicos em sua manifestação. Não existe um igual ao outro. Ainda bem, né? Se o pessoal fosse igual a mim, estava um mundo sem graça, careca, sei lá, narigudo. Mas que bom que a humanidade é variada, diferente, rica, cada um do seu jeito. E cada um inteligente à sua maneira. E cada um sagrado igualmente que todos e único em sua maneira de manifestar. Seus princípios se combinam de forma única. Seu material pode ser carbono, pode ser o mundo físico, emocional e mental. A matéria pode ser a mesma, mas a combinação em si é única. E essa forma de viver a vida e o mundo, ela é uma forma revolucionária, porque ao identificar uma vida una, que habita em tudo e em todos de forma sagrada, e que nas relações nós podemos nos relacionar deste modo, nós vamos não mais cair no engano de identificar as pessoas pelos seus defeitos, pelas suas idiosincrasias. Ah, fulano é aquele chato que só gosta daquilo, não sei o quê. Não, nós não estamos vendo o fulano. Nós vamos ver o fulano quando, identificando o seu lado divino, falarmos uma qualidade que ele tem. Ali nós vamos estar identificando a real natureza do fulano, porque ali a consciência pura já se expressa completamente. Então, quem é belo no sentido de altruísmo ou no sentido de qualquer qualidade espiritual, ali já está refletindo a consciência divina sagrada. Enquanto ele não reflete por ser meio sovina, por ser meio chato, pegajoso, sei lá o quê, qualquer tipo que não nos agrade, ali ele ainda está trabalhando o aspecto correspondente espiritual. Portanto, quando vemos alguém pelo seu aspecto ainda transitório negativo, estamos caindo em erro. Mas quando vemos o aspecto onde a vida divina já vibra nele, e ela vibra em algum lugar, pode olhar a pessoa mais mal falada da sociedade, ela vai ter alguma qualidade, ela vai ter algum toque espiritual, ela vai ter alguma unicidade que é muito interessante. É só a gente parar e olhar e querer ver. Se a gente não quiser, a gente não vai ver, mas se a gente quiser, a gente vai ver, identificar. E isso é revolucionário. Alguém fala mal de alguém, mas ele tem tal e tal qualidade. Ah, mas o fulano é assim. Sim, mas ele, olha só o lado luz dele. Olha que bacana o que ele faz. Olha a capacidade que ele tem em tal coisa. Acabou a maledicência no nosso lado, acabou a inveja, acabou crítica. Pode acabar, depende da nossa escolha. Será que a gente quer viver num mundo objetivo apenas, em que a técnica das coisas é sabida de cabo a rabo? As pessoas têm um lado técnico que é necessário para a sobrevivência, mas ele não é tudo. E a gente pode juntar buddhimanas, ou seja, a nossa mente ligada às coisas espirituais, às coisas fundamentais, aos arquétipos, aos fundamentos filosóficos da vida, de tudo e de todos, e focar a mente no que é o significado dessa vida. O que é o significado da existência? Por que estamos aqui? Qual é o sentido dessa existência? E a gente botando a mente nesse aspecto, as intuições, pois Budi é o princípio da intuição espiritual no homem, é o princípio da visão espiritual, da razão espiritual. Ele dá um porquê, um para quê, um sentido de compaixão e ternura automático quando se identifica um com o outro. Quando veem que são semelhantes, quando veem que estão vivendo nessa mesma beleza e nesse mar
de bem-aventurança. Então eu queria trazer essas reflexões. Tem muita coisa técnica que a gente podia explorar aqui, mas em uma hora, o princípio de Budi é pegar as relações e a sua proporção e o seu significado. Se a gente olhar a mente e botar as informações e agregar as informações, mas que deem sentido àquela visão espiritual, nós estamos usando o intelecto de maneira correta. Se a gente agregar informações para a vida, mas de maneira que saibamos ser úteis no ato de viver, tá maravilhoso. Mas se a gente usa o sentido mental sem a luz espiritual, nós vamos acabar com as guerras como acabamos com a Primeira e Segunda Guerra Mundiais, que mostram a aberração que é o intelecto sendo utilizado apenas para a morte, para o ódio, para a destruição. E a gente pode revolucionar a nossa vida trazendo a luz espiritual, iluminando o princípio intelectual, e daí para frente o intelecto só vai ser um instrumento de paz, de bênçãos, de amor, de compaixão e assim por diante. Nós podemos revolucionar a vida botando a atenção para o aspecto fundamental da existência. E o convite nessa reflexão seria esse, de trazermos o nosso intelecto, não apenas, ele tem sua utilidade, mas não apenas para a sobrevivência física e o autointeresse, mas trazer para os grandes temas da existência, os grandes desafios da humanidade, o transcender o ódio e as diferenças, o transcender a natureza antagônica da nossa percepção e convidarmos por abertura e por largarmos hábitos de diferenciar, de condicionar, de julgar, de condenar e buscar uma nova maneira de ver a vida que seja iluminada pelo Espírito que habita em nós. Nós somos Budas, mas em formação. Então, que convidemos a luz espiritual a iluminar as nossas mentes e assim a nossa relação com o mundo vai sofrer uma revolução completa, aonde o irmão é irmão, aonde o diferente, ele é uno consigo, ele é apenas diferente. E ele convive, habita no mesmo mar de bem-aventurança que aquela neurocientista pôde vibrar, pôde descrever e pôde perceber que a vida não é apenas um lado intelectual. Ele é válido em sua esfera, mas ele pode ser iluminado pela luz espiritual e isso transformar a nossa natureza de relações. E assim o nosso cérebro pode desenvolver todas as suas potencialidades e a nossa vida refletir uma nova realidade, uma visão espiritual que se reflete em nossa natureza de ação e essa natureza foi transformada numa verdadeira revolução, a revolução que a mente espiritual pode trazer para a nossa vida. Era essa a reflexão que eu queria trazer para todos vocês. Se a gente puder conversar, fique à vontade. Obrigado.